Pois é, vou aproveitar inclusive essa discussão, trazer um outro destaque, depois eu passo para o Bruno Musa, porque em um jantar com vários empresários, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tentou colar em Flávio a imagem de um Bolsonaro mais moderado e disse que o senador, se eleito, fará um governo melhor que o do pai. Segundo ele, Jair Bolsonaro tinha uns destemperos que o pré-candidato não tem, por ser muito equilibrado, preparado e com carisma. Por fim, Costa Neto afirmou que a sigla não pode repetir erros que foram cometidos nas eleições de 2022, citando o exemplo da escolha do vice. Segundo o cacique, colocar o general Braga Neto na chapa de Jair Bolsonaro não beneficiou em nada o ex-presidente, nem mesmo trazendo votos. Vou chamar o Bruno Musa, que tem também contato com muitos empresários, figuras importantes do mercado, e a essa leitura, o que Valdemar disse talvez tenha desagradado muitos fiéis seguidores de Jair Bolsonaro, aqueles militantes que gostam muito do pai, Jair Bolsonaro. Mas quando a gente traz essa reflexão para o empresariado, para o mercado, faz sentido o que disse Valdemar Costa Neto, Musa? Veja, eu estava conversando justamente sobre isso com um gestor importante aqui, há 2 dias atrás. E muitas vezes a gente parte do pressuposto que apenas por ter o nome Bolsonaro, aqueles ainda que defendem a tal da terceira via e etc., simplesmente retiram o Flávio dessa eventual terceira via porque ele carrega o sobrenome Bolsonaro. Mas o que o impediria de ser essa tal terceira via? Eu não estou falando que não estou entrando em juízo de valor a respeito da terceira via, que eu acho que havia muita falácia do que foi falado nas últimas eleições com relação a isso. Mas por que ele não pode ser essa alternativa? Porque ele carrega o sobrenome? Porque ele carrega o sobrenome, ele tem que ser exatamente igual ao pai? Ao menos no discurso e até mesmo no histórico, ele se mostra diferente. E diferente, de novo, não é melhor ou pior, é diferente. O que é que as pessoas estão esperando? Um discurso mais ameno? Por conta do que eu particularmente acho que muito do discurso ficou ali taxado como, digamos, mais radical, porque também estávamos saindo ali de uma pandemia, as pessoas estavam com as emoções à flor da pele e etc., cada um faz o seu próprio juízo, mas por que não poderia ser ele essa alternativa que ele não necessariamente pensa como pai? Ele tem não sei quantos anos, 50 anos, 45 anos, ele tem as suas próprias convicções, suas próprias ideias políticas, seus próprios fundamentos, e não necessariamente significa que ele vai seguir exatamente aquilo que o pai fala. De novo, ele pode e deve ter as suas próprias ideias e próprias convicções. Então, esse lado que você mencionou, dos chamados mais bolsonaristas, também precisam entender que essa estratégia passa por algo mais inteligente, que é a retirada de Lula do poder, que é mostrar um crescimento do Flávio ao longo das pesquisas. Isso influencia as pessoas e, naturalmente, ele acabar tendo, caso seja ele, uma vitória nas urnas. Portanto, temos que ser, de novo, volto na minha primeira fala, mais estratégico e inteligente. Os dois lados, as duas pontas, digamos, os dois lados, digamos, mais ao extremo de um lado ou de outro, eles fazem os seus próprios barulhos. Mas aqui a estratégia deve ser muito mais bem fundamentada. Então, eu acho que tem uma certa coerência do que o Valdemar está falando, e eu acho que isso deve ser colocado ao longo do tempo com as ações. Muito mais do que falas que ele é o mais moderado, ele é o mais coerente, ele é chama do que quiser, que ele mostre isso com as suas próprias ações, com as suas próprias nomeações do que pode vir a ser as pessoas quando isso se tornar uma campanha, que eventualmente comporão o próprio governo dele. Então, pessoas que compõem essas ideias, que têm as suas próprias ideias, estarão ao redor do Flávio, numa eventual presidência, e ele se fundamentando também no que ele fala para o público, ele próprio pode se colocar como essa alternativa, que muitas pessoas podem torcer o olho porque ele leva o sobrenome Bolsonaro, mas que isso não significa que ele será igual ao pai. Pois é, aos que ficaram curiosos com a idade de Flávio, ele é de 81. É de abril de 81, então fará 45 no mês de abril.